Salve, salve, salve! Bem-vindo todos a mais um podcast Direito e Diálogo. Podcast apresentado por mim, Edmar Ruiz, elaborado pelo escritório Edmar Ruiz Advogado, escritório especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, sempre trazendo temas aqui relevantes para o trabalhador, ligado às áreas afins, às áreas que nós dominamos, às áreas que nós atuamos aqui no escritório, ou seja, direito previdenciário e direito do trabalho. Bom, hoje vamos trazer um tema ligado às duas áreas especificamente, né? Acidentes ou doenças do trabalho nas indústrias metalúrgicas. Bom, um tema de grande relevância social, já que, infelizmente, o nosso país ocupa a vergonhosa e triste colocação de quarto colocado mundial em número de acidentes ou doenças do trabalho. Por aí vocês já tiram a relevância desse tema. Então, não percam esse podcast até o final, fiquem com a gente que vamos trazer muitos assuntos relevantes acerca de doença ou acidentes do trabalho. Bom, como sempre, a gente traz aqui um convidado, né? Juntamente com dois advogados das pastas afins, né? Direito do trabalho e direito previdenciário, da nossa banca, do nosso escritório, né? Então, eu vou começar hoje pelo convidado, né? Mais do que especial aqui, né? Uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, uma pessoa de um caráter, de uma índole assim fora do comum, né? Eu brinco, né? Que a gente não vai encontrar ninguém para falar mal de Rafael Santana, querido aí por todos, né? E trabalhou aí durante muitos anos na Volkswagen do Brasil, indústria automobilística, indústria metalúrgica, então presenciou lá no chão de fábrica muitos acidentes e muitos trabalhadores sequelados por doença do trabalho e vai poder ilustrar bem para a gente esse tema aqui. Muito bem-vindo, Rafael Santana. Olá, Edmar. Olá a todos. Queria cumprimentar todo mundo aí em nome da figura do Edmar. Cumprimentar o Vini aqui também, que é da nossa produção, não aparece nas câmeras, mas é um responsável que está sempre aí por esse podcast também está no ar. Estou aí hoje para falar um pouco da Volkswagen, um pouco dos nossos direitos, muita coisa que não chega até o trabalhador, Edmar, que o trabalhador não tem nem a informação. E a fábrica, as empresas também não tem muito interesse em levar isso até lá, que a gente vai conhecer um pouco mais aqui. Tenho certeza que vai ajudar e abrir a mente de muitos trabalhadores, que a gente só quer o nosso direito, nada mais que isso. Perfeito. Obrigado, Rafa, pela sua presença. E o Rafa já toca aí num ponto crucial, uma questão importante, né? Ele falou em levar a informação ao trabalhador, que é o objetivo. O objetivo desse podcast aqui tem um objetivo informativo e, de fato, levar a informação para o trabalhador. A gente sempre brinca que se uma família, um trabalhador, for beneficiado com o que nós estamos fazendo aqui, pronto, nosso trabalho já foi bem realizado e a gente fica bastante satisfeito com isso, né? Então, aqui do meu lado esquerdo, né, Dr. Tony Sakai, advogado especialista, pós-graduado em Direito do Trabalho, né? Já atuou aí em centenas, né, milhares de casos aí envolvendo doenças do trabalho e vai poder bem ilustrar a matéria hoje. Seja bem-vindo, Dr. Tony. Obrigado, doutor Edmar, pela oportunidade novamente, né? Agradecer a presença do Rafael, atuou numa empresa de grande porte, e é interessante porque, através da vivência dele, a gente consegue espalhar, como o doutor mesmo mencionou, um pouco mais de conhecimento para o pessoal, para ter noção que, às vezes, uma coisa que é simples no nosso dia a dia, a gente não percebe que tem direito, né? Então, só agradecer, doutor, por enquanto. Perfeito, maravilha. Obrigado, Tony. Bom, estreando aqui no nosso podcast, uma figura ímpar aí, um cara fantástico, um carisma acima do sério, né? Acima da média, vamos assim dizer, uma pessoa que eu gosto muito, um advogado
previdenciarista, especialista, pós-graduação em direito previdenciário, né? Tá? Para a gente manter esse bate-bola aqui, trabalhista, previdenciário, trazer os dois direitos para o trabalhador, né? Trazer direitos trabalhistas e benefícios atinentes a doenças e acidentes de trabalho. Doutor Ricardo Borges, seja bem-vindo, doutor Ricardo. Boa tarde, obrigado, doutor Edmar. Agradeço o convite por estar participando desse podcast aqui pela primeira vez, mas, de qualquer forma, é importante levar ao trabalhador, né, as informações aí, que muitos, infelizmente, não têm o conhecimento, né? Então, é importante. Agradeço a presença do nosso convidado, Rafael, nosso colega de trabalho, doutor Tony. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece de coração, doutor Ricardo. Bom, Rafa, o tema aqui é acidentes, doenças do trabalho nas indústrias metalúrgicas, né? Você ficou bastante tempo, trabalhou bastante tempo lá na Volkswagen, uma indústria metalúrgica, né? Quanto tempo você trabalhou por lá, Rafa? E se de fato, né, qual setor, né, quais setores você acompanhou lá? Se de fato era chão de fábrica, e se esse tema que a gente está trazendo aqui, né, dizendo que o Brasil ocupa a quarta colocação mundial em número de acidentes ou doenças do trabalho, isso refletia lá na fábrica. Lá na fábrica você chegou de fato a presenciar muitos trabalhadores que foram vitimados por acidentes do trabalho, e acredito que mais ainda doenças relativas ao trabalho executado. Traz isso para a gente, exemplifica o que você vivenciou lá nesses anos, no dia a dia. Sim, eu trabalhei lá na Volkswagen em novembro de 2010 até abril de 2020. Fiquei 10 anos por lá. É um bom tempo. Vi muita coisa, muitos acidentes, mas essas doenças ocupacionais que chamam, né, é disparado. Movimento de trabalho repetitivo. Então, uma pessoa, acho que eu posso falar até com convicção isso, uma pessoa que trabalhou lá, pelo menos igual eu, 10 anos, sair de lá sem uma doença, eu acho que não existe. Os fatores mais comuns são o ombro e a coluna. Hoje eu saí de lá com 30 anos. Com 30 anos eu já tinha problema nos meus ombros. E sou muito grato à Volkswagen, tudo que eu tenho, fruto do meu trabalho, que eu vim de lá, mas você ser lesionado e prejudicar a sua vida é meio complicado. Tem até uns amigos, às vezes, chamam, vamos fazer uma mudança ali, vamos fazer isso. Às vezes o pessoal pensa que eu estou até de corpo mole, mas não é. O meu ombro realmente é lesionado, chega a queimar, existe a doença. E, queira ou não, foi o quê? Fruto do meu trabalho repetitivo. Eu entrei lá na ala 13, que é a pintura, aí eu entrei de funileiro. Aí a gente era emprestado para a armação, que era a ala 4, que as duas áreas que tem mais funileiros lá são a ala 13 e a ala 4. Depois vem a ala 14, que eu também trabalhei lá como funileiro. E aonde eu entrei na ala 13 no KTL. O que seria o KTL? O KTL é um prime, que vai antes da pintura. Vem a carroceria, mergulha nesse KTL, dá um choque, esse KTL gruda na carroceria. Daí, ele automaticamente por ali, ele já seca e a gente fazia a funilaria. Uns amassadinhos, uma coisa ou outra, antes de pintar. Depois de pintar, tem mais funilaria para lá. Então, vendo assim, né, ouvindo, parece fácil, mas você fazer 300 carros por dia, abre porta, fecha a porta. É um trabalho bem exaustivo, sim, penoso, né? Exige muito do trabalhador. Tampa traseira, não. Estou falando especificamente da funilaria, né? Mas depois da funilaria era o lixamento, que eu acho que é até mais pesado. O pessoal tinha que lixar o carro inteiro antes da pintura. Depois do KTL, mesmo assim, a funilaria, a pintura ia lá. Fora isso, que lá na ala 4, que era a armação, montagem, desmontagem de porta, aí tinha a ala 5, que é partes móveis. Então, é difícil você achar um trabalho dentro de fábricas que não seja esses movimentos repetitivos. Então, a doença realmente acontece. Acho que podemos dizer que numa linha de montagem não tem trabalho fácil, né? Não. O trabalho é exaustivo porque a produção, né, ela é muito grande, né? E há uma exigência, né, cada vez maior por produtividade, né,
assim, até porque precisa entregar para o mercado, tem os consumidores que, assim, muitas vezes já encomendaram o veículo. Então, essa cobrança é digna aí de uma faina capitalista, né? Então, isso acaba, de fato, trazendo muitos problemas ao trabalhador. Mas o que mais me chamou a atenção foi o Rafa dizer, olha, dificilmente, né, quem trabalhou o tempo que eu trabalhei por lá, 10 anos, que não tenha alguma espécie de problema de saúde, seja coluna, ombros, cotovelo, enfim, né? Eu acho que tem que pontuar isso, Rafa, que uma pesquisa rápida, né, na jurimetria, no site da Justiça, né, por exemplo, de 84 a 90% dos processos, né, são ganhos pelos trabalhadores, né, quando a gente fala das grandes empresas aqui da região, falo Volkswagen, falo Mercedes, né? Então, o trabalhador não deve ficar receoso de entrar com o processo, porque ele de 84 a 90% de chance de ganhar o processo. Então, o índice de procedência é muito grande, né? Então, o trabalhador deve sim buscar os seus direitos, até porque deixou a saúde, né, na linha de produção, como você está descrevendo aqui, não é verdade, doutor Tony? Com certeza, doutor Edmar. Até porque a empresa ela é obrigada a manter um local saudável. A partir do momento que existe um fluxo de serviço, que nem o Rafael falou, de 300 carros por turno, você observa o quê? Movimento repetitivo. A gente consegue falar com um pouco mais de ênfase porque a gente conhece os setores, né? Acaba que a gente tem certa familiaridade. Então, que nem o Rafael falou da questão do setor da pintura. A questão do lixamento em si. Existe um movimento manual. Aí, por mais que, às vezes, seja fornecido uma lixadeira orbital, a lixadeira ela vibra, ataca o punho, entendeu? Então, são situações que, ao longo do tempo, né, vai causando uma lesão à saúde do empregado, né? E que a gente sabe que é irreversível, porque questão ósseo, né, e de ligamento é muito difícil você reparar. Por mais que você tenha uma cirurgia, por mais que você consiga amenizar um pouco a situação, ela é irreversível, né? E aí o trabalhador vai ficar com esse prejuízo, infelizmente, né, para o resto da vida. Perfeito. Posso só deixar uma observação aqui? Lógico. O trabalhador também não tem, sabe quando não tem informação? Ele pensa, quando ele entra com esse processo, ele vai estar processando a empresa. Então, ele tem muito medo de estar processando a empresa e o seu cargo está em risco da empresa. Só que não é isso, não é, Edmar? É contra o INSS. Então, na verdade, a gente está falando de dois processos aqui, duas vertentes, né? Uma ação contra a empresa, de fato, né? E o doutor Tony pode falar melhor sobre esse assunto, né? E uma ação contra o INSS, e o doutor Ricardo vai falar melhor sobre essa questão previdenciarista, né? Tá? Porque tem cobertura previdenciária para isso, né? Quem sofreu acidente ou foi vítima aí de uma doença relativa ao trabalho, né? Mas mesmo assim, né, quando a gente fala num índice, né, tão grande de procedência, né, eu acho que as pessoas, os trabalhadores devem buscar seus direitos, não devem temer essa situação, não é, doutor Tony? Exato, até porque existe em especial, tá, a questão da Volks em si. A gente sabe que o Sindicato dos Metalúrgicos, eles têm uma certa influência aqui na região do ABC em específico, né? E os trabalhadores da Volks em específico, a partir do momento que ele tem um laudo favorável do INSS, tem um B94, um auxílio acidente, que aí quem é plenamente capaz de mencionar, discorrer sobre o benefício é o Dr. Ricardo, é reconhecido esse direito, é concedido uma estabilidade, né? E essa estabilidade, ela acaba
dando uma tranquilidade para o trabalhador, em especial da Volks, né, para dar seguimento numa futura ação trabalhista. Tá? Outra situação que é interessante de se verificar é o quê? Sempre buscar um profissional da sua confiança. Tá? Por quê? Porque aí o profissional ele vai te dar o retorno se o seu processo é viável, se a doença que você tem, ela tem uma relação com o trabalho ou não, entendeu? E aí os riscos. Todo processo tem um risco, mas como o doutor Edmar falou, com um profissional adequado, capacitado e com uma documentação adequada, as chances de êxito são grandes. Como foi pesquisado pela jurimetria, né? Só explicando, né, doutor? Jurimetria é um campo, né, que ele quantifica e metrifica os resultados dos processos. Tá? A jurimetria ela aponta o quê? Que as montadoras em si, as empresas metalúrgicas, elas têm um elevado índice de ação relacionada à doença e, em regra, essas ações são procedentes. Entendeu? Entendi. Perfeito, perfeito. E, doutor Ricardo, o doutor Tony mencionou aí, né, B94, o Rafael, nosso convidado aqui, falou que presenciou lá acidentes, mas o grande número mesmo, né, lá no chão de fábrica, é de pessoas que adquiriram doenças relativas ao trabalho e tiveram a sua capacidade de trabalho diminuída, né? Ou seja, não competem ou não conseguem mais dar a mesma produtividade de outrora, né, que dava antes quando entrou na empresa, porque hoje, logicamente, né, sente dores, a mobilidade está reduzida em razão dos problemas adquiridos da empresa. Tem cobertura previdenciária para isso, né? Sim, sem dúvida. Traz os reflexos previdenciários, os funcionários, como nosso convidado aqui, Rafael, trabalham em chão de fábrica, né? Dentre o que nós nos deparamos aí no dia a dia, são algumas doenças comuns, como bursite, tendinite, né? Epicondilite, que, infelizmente, aí com o decorrer das atividades, os esforços repetitivos, ocasionam sequelas, né, na redução da capacidade laborativa. E, nesse ponto, aí, o trabalhador ele pode requerer, junto ao INSS, o benefício, falando de benefício por incapacidade aqui, o auxílio acidente, né, qual ele decorre de um acidente de trabalho propriamente dito, ou de um acidente de qualquer natureza, ou até mesmo de uma doença ocupacional, que implicaria em umas sequelas e da redução da capacidade laborativa do funcionário, do trabalhador. E esse benefício, o auxílio acidente, provavelmente dito, ele é um benefício indenizatório, né, do INSS, onde o funcionário, a boa notícia é que ele pode continuar na atividade, né, pode continuar trabalhando e receber o benefício, que é um benefício de 50% do seu salário-benefício. Recebe os dois, né? O salário da empresa e o benefício do INSS. Exatamente. Então, que é comum hoje, né, no chão de fábrica, nos trabalhadores aí de montadoras, aí, essas doenças mais comuns aí que nós nos deparamos aí no dia a dia. Perfeito, perfeito. Isso é importante, né? É importante ressaltar, né? Porque, às vezes, Rafa, né? É o que você falou, né? Não tem a informação, né? Às vezes o trabalhador fica lá trabalhando, se arrastando, né? Tá sequelado, né? Tem dificuldade de exercer a mesma função que sempre exerceu, mas só que ele trabalha ali, né? À base de analgésico, à base de anti-inflamatórios, sofrendo calado, né? Porque ele tem medo de ser dispensado, receio de ser dispensado, falar assim, olha, eu estou com problemas e tal, né? E ficar com o X nas costas, vamos assim dizer. Né? Não deveria ser, né? Mas, né? Muitas das vezes o é. E sem saber que ele tem direito a um benefício do INSS. E, nesse caso, não é um processo em face da empresa, né? É um processo em face do INSS, né? Não implica a relação de trabalho, né? Então,
Então, a empresa nem vai ficar sabendo deste processo que ele vai mover contra o INSS e tendo direito a receber os dois, né? O salário pago pela empresa, que ele continua lá exercendo a função, e efetivamente o benefício do INSS. Eu acho que muita gente lá tem desconhecimento disso, não é verdade? Desconhecimento e o medo. O medo eu acho que é maior ainda. Por quê? O cara tá ali querendo ou não, ele é um chefe de família, leva a comida para casa. Tem coisas, não sei nem se essa palavra é certa, mas chega a ser até desumano. O fato de você ir no banheiro. Como que eu posso explicar aqui? Você tem que ter alguém no seu lugar para você fazer xixi. Tá entendendo? Então, é um negócio muito, muito complicado. Às vezes você está muito apertado, você vai, quando você volta, o colega de trabalho ali fica até meio com a cara fechada para você, e vocês dois estão ali no mesmo time. Isso por causa de um medo que criaram. Então, esses medos de processo é mais ainda, e quando ele realmente tem a informação de forma esclarecedora, acho que ele perde esse medo. Então, é uma coisa triste e complicada, mas que tem jeito. Só falta realmente a informação. Durante esses 10 anos, eu tive o privilégio, tem a fábrica piloto, que fica aqui na ala 17, aqui na planta de São Bernardo. E é a única no Brasil que eles chamam de a fábrica piloto e a engenharia de protótipo, que é onde faz os primeiros carros, os primeiros testes, tudo. Fui lá, fiquei 6 meses. Aí já é outra coisa também, ó, porque eu entrei funileiro, grau 7. O montador entra lá grau 6. Isso daí, relação a salário, né? Lá na engenharia de protótipo, todo mundo era grau 10, ou seja, um salário muito a mais. Eles deixam o pessoal lá por um certo período para não ter aquela equipação salarial, para 6 meses, retorna para a linha de produção, vai outro pessoal para lá. Isso aí também é uma coisa meio complicada. Quando eu cheguei lá, cheguei meio acelerado, né? Querendo trabalhar, mas não por causa que eu queria botar ninguém para trabalhar. Acho que é o jeito que todo mundo chega da linha de produção e vai lá, e faz isso, faz aquilo. Aí o pessoal pegou e falou assim, ó, calma, respira, aqui é a engenharia de protótipo, você está na ala 17, você pode ficar em paz. Ou seja, dentro da mesma empresa, parece que é outra empresa. É um negócio complicado. É a linha de produção, né? A linha de produção exige muito, né? É o que a gente está falando, né? Porque a produtividade lá em cima, né? E a linha não pode parar, né? Exatamente. A linha parou é um grande problema. E sobre o viés da empresa. Então, mas acho que reforçando essa questão, né, doutor Tony, que o trabalhador não precisa ter receios, né, de buscar os seus direitos, tanto trabalhista como previdenciário. Não há motivos para isso, né? Exato. O Rafael, quando ele se apresentou, ele falou uma coisa que é muito marcante. Ele falou, a gente não busca nada além do que é nosso, dos nossos direitos. E isso tem que estar na cabeça do trabalhador. Por quê? É como a gente conversou, doutor. O Rafael mencionou, a gente levanta o capô lá, fica com o braço erguido, faz 300 carros, movimento repetitivo. Isso uma hora o corpo vai cobrar, né? E tenha certeza que mais cedo ou mais tarde, infelizmente assim, né? A gente tem um crachá. Se a gente não tirar, vão tirar da gente em algum momento. Exato. Né? Então, é importante o trabalhador ter essa consciência dos seus direitos, né? Entre aquilo que a gente conversou, basta ter noção e ter um profissional adequado do seu lado. Posso dar só uma dica, doutor, para o trabalhador? Fica à vontade. Assim, a partir do momento que o trabalhador começou a sentir, porque é aquilo, a doença, ela no estalar de dedo, ela não aparece. Ela vai indo aos poucos. Então, a partir do momento que o trabalhador começou a sentir alguma coisa, é muito interessante e importante ele já procurar um auxílio médico. Primeiro, para se tratar e proteger a sua saúde. E, em segundo, para você criar um histórico de documento. Documentar, né? Exato. Documentar por quê? Muitas vezes o trabalhador já está com um ombro, que é o mais comum, já prejudicado há muito tempo. E aí ele vai deixar 2, 3, 4 anos para só correr atrás quando já não tem reversão.
E não que não seja possível entrar com uma ação, com um processo dessa forma, é possível, mas se você tem uma documentação anual, você passa anualmente com um médico, ele vai registrando, é muito mais fácil de você ter um êxito no processo. Então, isso é uma coisa interessante. Posso só abrir mais um parênteses, doutor? Lógico, fica à vontade. O Rafa ele mencionou a questão da equiparação salarial. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes, o trabalhador ele não tem ciência de que, se ele faz a mesma coisa que o outro colega, no mesmo setor, as mesmas atividades, ainda que, às vezes, a nomenclatura do cargo seja diferente, um é operador, o outro é técnico, mas faz exatamente as mesmas coisas, o salário ele tem que ser igual. Então, você não pode equiparar para baixo. Então, você tem sempre que equiparar o salário para cima. Então, é interessante também, às vezes, trocar figurinha com o colega para ver a busca de novos direitos também. E a equiparação salarial é uma coisa que, muitas vezes, o empregado deixa passar despercebido. Sim, não deve, de maneira alguma. Doutor Ricardo, o doutor falou aqui que do auxílio acidente, né, o benefício para quem teve a capacidade de trabalho reduzida, né, diminuída, teria direito a pleitear esse benefício em face do INSS e receber cumulativo com o salário da empresa, né? E falou aí nos casos de bursite, tendinite, epicondilite, né? Eu digo até que em casos mais graves, né, como o rompimento de tendões, etc. e tal, e é bom ressaltar, né, que esse benefício, uma vez concedido, por isso que o trabalhador não deve ter receio e buscar os seus direitos, porque esse benefício, uma vez concedido, vai facilitar ele se aposentar no futuro, trará um link aí para ele conseguir uma aposentadoria de um valor muito melhor para ele, não é verdade? Exatamente, doutor. É importante, primeiro eu vou pegar o gancho do doutor Quitone, em relação ao histórico, documentação médica. Até trazendo para a esfera previdenciária é muito importante, até para a gente ter um marco aí da incapacidade do trabalhador. Porque às vezes o trabalhador está aí 5 anos trabalhando com redução da capacidade, sentindo dores, e por ele não ter procurado um profissional e não ter feito os exames de rotina, a gente não consegue, às vezes, obter um marco da incapacidade que ele já teria direito há um bom tempo atrás. Sim, né? sim. Então, é importante esse ponto. Agora, falando aí da questão aí do trabalhador que ele já tem essas condições, capacidades redutivas aí, e pleiteia um benefício auxílio acidente e tem esse benefício concedido, ou seja, reconhecido pelo INSS, essa incapacidade, certamente ajudará ele no futuro aí próximo a requerer um benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência. Uma vez que essa modalidade de aposentadoria, ela tem regras diferentes, né? E ela não foi afetada pela reforma da Previdência. Então, o trabalhador que já é portador de alguma incapacidade, que ele já teve um benefício aí concedido de auxílio acidente, esse trabalhador, as chances dele será maior do que um trabalhador do que uma pessoa que não porta nenhum tipo de capacidade, né? Então, ele terá grande chance, sim, de requerer um benefício de aposentadoria da pessoa com por deficiência. E dando uns exemplos aqui dessa modalidade de aposentadoria, ela tem 3 graus, né, de deficiência, onde são constatadas nas perícias, né? Deficiência leve, moderada e grave. Um exemplo mais comum que a gente tem aí, que o trabalhador que já tem esse benefício adquirido, ele tem grandes chances, ele pode conseguir esse benefício com um tempo menor do que um trabalhador comum, ou seja, numa deficiência leve, com apenas 33 anos de tempo de contribuição, né, ele consegue, constatada a deficiência leve, ele já consegue alcançar o benefício, e um benefício mais vantajoso, igual o doutor Edmar deixou claro aqui. Sim. Então, é bastante importante, sim, o trabalhador estar atento, quem porta algum tipo de deficiência, tem alguma redução da capacidade laboral, ficar de olho aí, procurar um profissional, né, especialista, para até fazer um planejamento previdenciário para ele, que isso é muito importante. Hoje em dia, fazer um planejamento previdenciário, onde ele pode vir a conseguir um benefício com menos tempo de contribuição.
Perfeito, perfeito. Olha aí, Rafa, o pessoal fica com receio, né? O trabalhador fica com receio de buscar os seus direitos. Então, quer dizer, se de fato buscar os seus direitos previdenciários, ter o benefício, né? Auxílio acidente concedido em razão de ter diminuído a sua capacidade de trabalho em razão da doença ocupacional adquirida, isso vai beneficiar ele no futuro, né? Ele vai fugir da reforma da Previdência, né, que impôs aí dificuldades para ele se aposentar no futuro. Então, por conseguinte, terá mais facilidade futuramente na concessão da aposentadoria. Então, só coisa boa, né? Só coisa boa aí, em termos de direito para ele e para a família dele, né? Então, realmente falta informação, né? Então, é o que bem você disse aqui no começo do nosso podcast. Exatamente. E aí, uma forma bem esclarecedora que o Dr. Tony e o Dr. Ricardo deixou aí, o trabalhador ficar bem tranquilo. Quando o trabalhador ouve alguém que ele se sente representado, vocês podem ter certeza que esses caras vão virar um aliado de vocês. A lealdade deles com vocês vão ficar acima de tudo. É isso que falta. O trabalhador não quer nada mais do que a atenção. Quando ele tem a atenção do profissional, é o diferencial que ele queria. Ele se sentir representado, porque a maioria tá ali e vive naquele mundo dele. Acorda 4 horas da manhã para trabalhar, chega em casa, exausto, dorme, vai procurar fazer um lazer dele, vai procurar a família. E, às vezes, falta isso que às vezes no cotidiano dele não tem um advogado, não tem uma pessoa que passou pela mesma experiência que ele para dar essa informação. Acho que ficou muito claro aí que todos os trabalhadores ouvir vocês falando, ouvir esse podcast aqui, eu tenho certeza que a mente deles vão abrir. É outro mundo, vai virar página. Perfeito, perfeito. Dr. Tony, obrigado. A reflexão é importante, né? Tá? Lembrando que aqui é a título informativo, né? Então, o trabalhador deve procurar um advogado trabalhista, um advogado previdenciário da sua inteira confiança para pleitear aí, ou seja, na Justiça do Trabalho, os direitos trabalhistas em face da empresa, seja, né, no INSS ou futuramente na Justiça Federal ou Justiça Estadual, vai depender aí do benefício, né? O benefício previdenciário. E a gente deixa aqui, né, essa questão, porque é importante ressaltar que a gente traz a informação, né? Esse é o grande objetivo aqui do podcast. Tony, então, processo em face da empresa, né? O trabalhador aí que sofreu um acidente de trabalho ou foi vitimado aí pela doença ocupacional, teve a sua capacidade de trabalho diminuída, né? Quais direitos seriam esses que ele poderia buscar na justiça? Doutor Edmar, eu costumo brincar que é quase um pacote, né? A partir do momento que o trabalhador teve a sua saúde prejudicada pela empresa, não necessariamente pela empresa, mas pelas atividades prestadas em favor da empresa, ele acaba tendo direito a uma reparação moral. É como acho que a gente comentou em um outro podcast, o Rafa mencionou no começo, o pessoal me chama para fazer uma mudança, eu não consigo. Isso vai ter um reflexo na moral da pessoa. Como ele mesmo falou, às vezes ele fica meio constrangido porque não tem como ele ajudar, por mais que ele quisesse, não tem como. 30 anos de idade, não consegue carregar um armário, tá de brincadeira? Exato, né? Então, acaba gerando um dano moral porque tem um reflexo para a vida pessoal do trabalhador. Tem direito a uma pensão mensal vitalícia, tá bom? Tem direito a um plano de saúde vitalício, porque, como a gente bateu várias vezes aqui, é uma questão que vai para a vida toda. Por ir para a vida toda, consequentemente, o tratamento tem que ser contínuo. Então, tem direito a um plano de saúde vitalício. E aí tem a questão da estabilidade. A gente, falando para o Rafa, né, o trabalhador da Volks, ele tem uma estabilidade estendida, né? Quase que permanente, né? Por quê? Porque tem um acordo coletivo favorável.
Mas às vezes você trabalha em uma empresa menor, uma metalúrgica menor, você também tem essa estabilidade. Só que aí é aplicada a estabilidade do artigo 118 da Lei Previdenciária, que é o quê? Uma estabilidade de pelo menos 12 meses. Então, são situações que entram dentro do pacote, né, que o trabalhador tem direito e muitas vezes não tem essa ciência. Perfeito. Doutor Ricardo, há casos, né? Isso é comum, né? Posso assim dizer, que o trabalhador ali, né, teve a sua capacidade de trabalho diminuída, reduzida em razão da doença ocupacional, pleiteou no INSS a concessão do benefício auxílio-acidente, o benefício foi indeferido, ou seja, não foi concedido pelo INSS, ele contratou um advogado, ingressou com um processo na justiça, ação judicial em face contra o INSS, e, infelizmente, na justiça não obteve ganho de causa. Ele não conseguiu aí, na justiça, a concessão do benefício, né? Acho que muitos trabalhadores não sabem, os que já passaram por isso, estão nessa situação, que ele pode pleitear novamente, passando um tempo aí, caso agrave aquela situação de quando ele entrou com o processo, né? Ele continuou trabalhando na linha de produção, né? Aquele problema de quando ele entrou com o processo, que ele perdeu, agravou, ele está pior do que antes, ele pode renovar o processo, né? E muitos não sabem, não é verdade? Exatamente, pode renovar. Importante a questão da documentação médica, os exames de rotina, que vão demonstrar aí o possível agravamento aí em relação da continuidade aí no trabalho aí, nas mesmas condições, né? E mesmo que ele não conseguiu êxito em processo anterior, se houver o agravamento, ele pode se pleitear novamente com documentos novos que demonstrem essa questão aí do complicador, aí, o fator, né, complicativo aí na redução da capacidade dele e até na saúde do trabalhador. Perfeito, perfeito. Isso se aplicaria na esfera trabalhista também, doutor Tony? Sim, acaba se aplicando, né, doutor Edmar, porque o que tem que ser respeitado é o que? A prescrição, né? Então, se o trabalhador continua trabalhando dentro da empresa, ótimo. Ainda que tenha sido julgado improcedente, houve o agravamento, a gente consegue sim buscar, por meio das documentações, como o próprio Dr. Ricardo mencionou, por isso a importância de sempre renovar essas documentações, um agravamento, uma concausa, responsabilizando a empresa. Perfeito, perfeito. Rafa, lá na fábrica, né, na Volkswagen em específico, né, que é o que você vivenciou, qual trabalho lá era mais penoso na linha de produção? Aquele trabalho que todos corriam lá, falavam, meu Deus do céu, eu não quero trabalhar ali, não sei como aquele meu amigo consegue trabalhar lá. Tinha algo assim, um setor assim? Eu acho que é o combo. Em cada ala tem um que seria esse. Sei. Quando eu trabalhava lá na ala 4, na armação, era a flange. A gente tinha que lixar a flange, colocava além do uniforme todos os equipamentos, mas, cara, ali era um local que você não conseguia ir embora sem tomar um banho no vestiário da fábrica. Não dava para você esperar chegar meia hora até chegar na sua casa para você tomar um banho. Não, você tinha que ir ali também. E na ala 14, que é a montagem final, realmente é o linhão que eles falam, que é a montagem, né? Lá é um carro atrás do outro. Um carro atrás do outro. Quem está de fora pensa assim, tá lá só apertando o parafuso. O pessoal lá é complicado, porque eles têm que tirar o chapéu para aquele pessoal. E tem uns que o carro vai passando sem roda, entra dentro do carro, depois pula para fora. E tem até uns banquinhos, que é umas madeiras. E eles fazem um banquinho, para mesmo eles dentro do carro, que é só na carroceria, né? Eles colocam esse banquinho lá dentro, que é para tentar aliviar um pouco a coluna, mas ajuda, mas também não é tanto assim, não. Olha aí, anti-ergonomia, né, presente, né, doutor Tony? Com certeza, doutor. Antes, vamos por etapas. O Rafa ele mencionou a questão
de trabalhar lá, que precisava tomar um banho, que pese o fornecimento de EPI. A insalubridade, que é contato com agente químico, biológico, ruído, enfim, calor, frio, ela é devida. Supostamente, se a empresa fornece um EPI, Elite não precisa pagar. Porém, existe o entendimento de que o EPI tem que ser eficaz. Sim, Tá? sem sombra de dúvidas. Não adianta eu te dar um protetor auricular que não reduz tudo, você continua sendo exposto. Você tem, mesmo com o EPI, se ele não for eficaz, você tem direito à insalubridade. Tá? Então, isso é importante. Outra questão, não basta só eu entregar lá bonitinho, tá aqui o EPI. Não, tem que ter um treinamento, tem que ser ensinado como que coloca, como que usa, como que mantém, se precisa lavar, se não precisa lavar. Existe todo um aparato que, se não acontece, é devido à insalubridade. Entendeu? Entendi. Então, isso é muito importante. E aí, voltando para a parte de ergonomia, entra naquilo que a gente conversou. A empresa é obrigada a fornecer um local de trabalho seguro e saudável. O Rafa mesmo mencionou, precisava ficar agachado, corcunda lá, com o banquinho todo torto. A gente sabe também que o carro ele vem na linha de montagem, muitas vezes ele está suspenso. Aí o trabalhador tem que colocar a peça erguendo o braço. Aí não tem ombro que aguente, não tem coluna que aguente. E isso, em uma linha de produção, com 300 veículos por turno, não tem como. Acaba desenvolvendo a doença mesmo. Perfeito. Doutor Ricardo, a conversa aqui rumou para outro lado, né? Estamos falando agora de insalubridade e periculosidade, né? Agentes agressivos ali presentes no meio ambiente do trabalho, seja ruído excessivo, calor excessivo, né? Alta tensão elétrica, né? Produtos químicos, que estava o Rafa falando aqui, né? De pontear, né? Na funilaria e tudo mais, né? Então, tem benefício previdenciário para isso, não é verdade? Tem, com certeza. Tem benefício da aposentadoria especial, né? Onde o trabalhador, principalmente das montadoras, das metalúrgicas, em relação aos diversos setores, setor de pintura, funilaria, onde o trabalhador fica exposto a agente químico, né? Ruído excessivo, agente químico, a gente está falando, tintas, solventes, são agentes que gera aí direito ao trabalhador requerer aí a aposentadoria especial ou garantir o tempo dele que ele trabalhou, converter ele especial para comum. E, além desse, tem também a questão do setor da eletricidade também. Eletricidade acima de 250 volts. O trabalhador que trabalha nesses setores, com certeza, ele pode converter o tempo dele especial a comum, né, até 13/11/2019. E estamos falando de concessão de benefícios ou revisões também de benefícios, né? Tem muitos trabalhadores que não sabem, já se aposentaram e não tiveram os seus direitos, né? Trabalhou exposto a esses agentes e não teve esse período reconhecido como especial. E ele pode, através de um profissional, né, da área previdenciária, ele rever a documentação, rever todos esses períodos e fazer até requerer uma revisão do benefício, melhorando assim a renda, né, do benefício do concedido. Perfeito, obrigado. Ô Rafa, certa vez um trabalhador falou para mim, doutor, a linha de produção é onde o filho chora e o pai não vê. É isso? Realmente, se cada pessoa tivesse a experiência, não vou nem falar um mês, uma semaninha, só uma semana, doutor, lá trabalhando numa linha de produção, da ala 14, na montagem final, o pessoal ia dar valor ao trabalho. O pessoal que nos assiste, né, que não... A gente pensa que isso, a gente está aumentando, é demais. A gente que trabalha com isso há muito tempo, já conversou aí com centenas, milhares de trabalhadores, né? Os trabalhadores me relataram que nas primeiras semanas, quando você começa a trabalhar numa linha de produção, começa a trabalhar numa indústria, numa produção exaustiva, né? Exigida como essa de uma montadora, né? E quando ele chega em casa para descansar, que ele deita na cama, ele delira.
ele segura a cama, porque a cama começa, entre aspas, a andar sozinho. Então, é uma coisa engraçada, mas realmente isso demonstra como isso exige muito da saúde do trabalhador, doutor Tony. Não, com certeza, é extremamente agressivo, né? E aí aborda até uma questão psicológica, a sua vivência com a família, acaba sendo prejudicado, porque não, a nossa mente faz parte do corpo também, né, doutor? Sim, sim, sim. Ó, o Rafa pulou da cadeira aqui, ele quer falar. Ó. Não bati a mão aqui sem querer. Primeira vez no podcast. Ainda me segurei, que eu queria Que mandar beijo para todo mundo. Não mandei beijo para ninguém ainda, né? Bem, viu? Então, só para o pessoal de casa entender. O pessoal que está aí em casa, que nos assiste. Sabe quando você está lá na sua vida, bem relaxado, você resolve fazer uma academia, que você fica com o corpo todo dolorido? Você trabalhar numa linha de produção nessa primeira semana, é 5 vezes mais que esse corpo dolorido da academia. Nossa, imagine, eu acredito que quando muda a função, está trabalhando em determinada função, né? É como mudar o tipo de exercício na academia, né? O corpo passa a ser dolorido da mesma forma. E na academia tem um dia que você faz perna, outro dia você faz braço. Na linha de produção, não, você vai fazer tudo todo dia. Olha só, viu? É bacana o pessoal que está nos assistindo, né? Poder dimensionar isso, né? Poder, né, ter um pouco da noção de como esse trabalho ele é exaustivo, de fato, e por isso que gera um monte de problemas ocupacionais, né? Então, a doença acaba permeando aí, atingindo a maioria dos trabalhadores, porque o trabalho realmente exige demais do corpo humano, do ser humano, né? Tá? Doutor Tony, agradecer aqui a presença, né? Passando para o doutor fazer as considerações finais. Entendo que foi muito produtivo. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer muitas informações para o pessoal que está nos assistindo, né? E levar, né, essa informação para o trabalhador, que é o nosso principal objetivo. Exato, eu que agradeço, doutor. É produtivo, agradável e ainda mais eu acho que fica mais leve até para o trabalhador absorver todo esse conhecimento, né? Agradecer o doutor Ricardo, o Rafa e de final mesmo só agradecer, doutor. Muito obrigado. Doutor Ricardo, estreou aqui com grande maestria, trouxe aí o seu conhecimento previdenciário, elucidou aí de forma brilhante o nosso podcast. Então, eu só tenho a agradecer de coração. Obrigado por aceitar o convite e participar aqui com a gente. Eu que agradeço, doutor, pelo convite, né, por participar aqui junto com o doutor Tony, com o doutor Edmar, com o nosso convidado aqui, que trouxe um pouco aí da vivência, né, no ambiente de fábrica. E é isso, é importante a gente levar sempre informação para o trabalhador. E que o trabalhador tem que procurar um especialista, né, um profissional da área, para ele poder rever seus direitos aí. Perfeito, perfeito. Agradeço muito a presença. Maravilha, maravilha. Rafa, é isso aí. É isso aí, meu muito amigo. Bom. Muito bom. Forma muito 10 mesmo. Queria agradecer o doutor Edmar aqui, em nome de todo mundo. Rafa veio bonitão, gente. Aí, ó. Não, bonitão sou. Hoje eu tô elegante. Meteu essa no podcast, hein? Ó, o pessoal da técnica aqui, ó, se escondendo. Ó, Vini, não pode cortar essa não, tá bom? E agradecer ao doutor Edmar, doutor Tony, doutor Ricardo, nome da comunicação aí, produção aí, o Vini. E o pessoal que está em casa também, em nome da minha noiva, Jasmine. Agradecer a todo mundo que está assistindo, que ela, tenho certeza que é a primeira que vai estar me assistindo, e fazer a boa lá em casa, né, doutor? Chegar em casa bem tranquilo. O amor está no ar. É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Até o próximo Direito e Diálogo. Muito obrigado. Grande abraço a todos.